Opa, voltamos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um videozinho da rodada no canal. Como sempre, aquele padrão, perto ali de fechar, sexta-feira, análise da última rodada dos times. Quem puder já dá uma moral, curte aí, acompanha, segue o canal que a gente toda semana está mostrando. Caímos um pouco na última rodada, fomos top 3, mas ainda fizemos uma excelente pontuação, deu para recuperar bastante, quase 80 pontos por causa de 7 décimos. E ficamos com 1.299 no geral, 50, por causa de 5 décimos, né? Por causa de 0,5, não batemos 1.300 pontos dessa rodada. Mas 1.299 pontos no total é excelente. Eu sei que a gente está andando bem nas ligas, vamos até dar uma olhada ali. Como é que ficamos em competições, talvez tenha caído um pouco porque foi uma rodada de alta pontuação. Mas não, ó, tudo verde, setinha para cima, estamos subindo, top 10 mil já, 7.188, ótimo. Vamos tentar terminar esse primeiro turno ali entre os 5 mil primeiros, quem sabe, capaz da gente conseguir. Antes de ver a escalação, como eu sempre mostro lá no Instagram, quem puder dar uma moral, seguir, Cartola Felipe Samambaia, estamos crescendo aos poucos. Primeiro, análise da rodada. Qual o termômetro para essa rodada 17? Depois da convocação, já tem alguns jogos perdendo interesse, já tem muito jogador pronto para a Copa. Rodada que vem vai ter bastante desfalque. Então vamos tentar acertar essa rodada para a rodada que vem nos manter alto na pontuação das ligas. Essas duas rodadas vão ser bem difíceis por causa do fator surpresa. Muito jogador já fora para a Copa, muito desfalque. A Libertadores e a Sul-Americana vão ter a rodada decisiva no meio de semana, então essas duas rodadas vão ser bem difíceis de acertar a unanimidade. Para mim, um dos jogos mais favoráveis era do Vasco do Red Bull. Ainda é, só que eu vou fugir desse jogo. Eu vou focar muito no Cruzeiro e a Chape, porque o Cruzeiro em casa jogando contra o Lanterna. Tem um grupo bom na Libertadores, né? Não ficou tão difícil agora, só ganhar em casa do time mais fraco, que é o Lanterna. Então talvez não precise poupar tanto. Mesmo assim, muito cuidado se for poupar. Mas ainda devo ir com 4 ou 5 peças do Cruzeiro. O problema do Vasco é que não tem aquele jogador de cartola, né? Tirando Andrés Gomes. Então talvez eu vá só com ele, mas por enquanto não. Thiago Mendes era uma boa aposta. Quem quiser arriscar no meio campo, Thiago Mendes é uma boa aposta. E os laterais são bons, né? Tanto o Puma quanto o Cuiabano se jogar. Prefiro o Puma pela fase, né? O Cuiabano não conseguiu voltar da lesão, então provavelmente não vai ser agora que ele vai jogar. Dos jogos de baixo ali, Grêmio e Santos é uma boa aposta, porque o Santos está sem Neymar. E a zaga do Santos, que era confiável nos últimos 2 jogos, tomou 5 gols. Então, quem quiser apostar ali no... Eu prefiro o Brit White, tá? Não sei se vai jogar, mas eu acho que é uma apostinha válida. Quem quiser jogar o Brit White. Ou o Gabriel Mack, que é um excelente jogador também, pode pontuar bem. Nesse time, talvez eu vá com o Vieri ou com o Noriega, mesmo sabendo que o Santos ofensivamente ainda compromete, tá? O Gabriel tá fazendo gol, tem o Rohaiser, tem o Barreal, então ofensivamente ainda é um time bom. Mas o Grêmio tem tomado muito pouco gol em casa. Tomou só um do Flamengo e de resto não tinha tomado gol ainda. Talvez eu vá com pelo menos um zagueiro para tentar buscar esse SG. A escalação disponível do São Paulo pode ser interessante, porque o Dorival Júnior estreou no meio de semana, mas o time ainda jogou muito mal. Só que vale a pena. Um atacantezinho, o Botafogo é a 5ª defesa mais vazada. Então, mesmo o Botafogo numa fase de aparente melhora, vale a pena aí um atacante, tanto faz se for Luciano, Carelli, Arthur ou Ferreirinha, todos eles têm muito potencial. Difícil vai ser acertar qual, né? E o Lucas Ramon, quase certo que eu vou no time, tá? De lateral, gosto muito do Lucas Ramon. A escalação do Vitória, que vai ser importante. O Inter tá na melhor fase, realmente, o Inter melhorou bastante. Só que fora de casa, ainda é um time que dá espaço. Em casa ele ganhou de 4-1 do Vasco, mas fora de casa empatou em 2-2 de Curitiba. Então eu acho que ainda vale os atacantes do Vitória, né? O René e o Eric. Queria muito que um deles estivesse na posição de meia, porque o Mateuzinho que joga do outro lado, se não me engano, ainda tá no cartola de meia. Não sei se mudaram desse ano pro outro. Desse último ano para esse. Só que René e Eric são atacantes, então é uma posição difícil. Eu vou ter que escolher um deles e botar na reserva de luxo. Complicado, mas estou muito certo de ir com um deles pelo menos. Ou o René ou o Eric, um no time principal, outro na alternativa, ambos na reserva de luxo ali para tentar acertar essa apostinha do Vitória. E quem quiser ir na zaga, o Lucas Arcanjo é um excelente goleiro, talvez o melhor do campeonato, o top 3 goleiros do campeonato. E o Nathan Mendes ou o Ramon, os laterais, a gente vai saber quem vai jogar, os dois são muito bons. Quem quiser apostar, vale a pena, tá? No Inter, só o Bernabé mesmo, que joga de atacante, mas ele já mostrou que é muito melhor em casa. Flamengo e Palmeiras é o clássico, né? Os dois líderes, o Flamengo numa fase bem melhor que a do Palmeiras, vem mais descansado, tá conseguindo equilibrar jogos fora, jogos dentro de casa. Jogou em casa no meio de semana, então o Flamengo tá bem tranquilo, vai jogar com o Jorginho, Paquetá. E o Pedro na frente, eu vou com o Pedro, porque ele é unanimidade. Até a rodada passada estava fazendo 0,8, 40 do segundo tempo. Eu com ele de capitão, ele fez gol, 9 pontos, dobra, vai para 12. Então, beleza, vamos com o Pedro. Salvou o time, vou continuar com ele.
O Corinthians e Galo é um jogo bom pro Corinthians, tá? Porque o Corinthians tá jogando em casa, poupou o time todo no meio de semana e ainda assim conseguiu um empate. O problema é que só o Garro tem correspondido nesse time. O Roberto tá perdendo muito gol. Quem quiser arriscar, talvez seja a rodada. Porque se ele fizer um, ele vai fazer 2, 3. O time do Galo não é muito forte defensivamente, só que é um bom time ainda assim, tá? Renan Lodge, principalmente, e os atacantes, porque a zaga do Corinthians, desde que tomou o primeiro gol com o Diniz, né? Ficou vários jogos sem tomar gol. Desde que tomou o primeiro, não para mais de tomar gol. Então cabe do Cassier, o Minda, quem quiser testar o Coelho, Bernard até, mas eu só colocaria o Renan Lodge. E do Corinthians só colocaria o Garro. O Yuri Alberto é uma excelente aposta, tem boas chances de dar uma mitada. E os laterais também, Mateuzinho, Matheus Bidu, são ótimas peças. Arriscar muito o Gustavo Henrique fazer gol de cabeça, mas vale a pena. Eu não prefiro só o Garro, porque principalmente bate as bolas paradas, né? Curitiba e Bahia é um bom jogo para Curitiba, mas é o jogo de segunda, aquele jogo com as escalações mais difíceis de acertar. Bahia em péssima fase, sem o Juba, que é meio time. Então, muito difícil pro Bahia, tá? Quem quiser arriscar na zaga aqui, ó, Jaci, Pedro Rangel são ótimas opções. Curitiba em casa, o goleiro costuma pontuar bastante. E Josué, no meio campo, eu acho que eu vou botar ele num time alternativo, porque ele parece uma ótima aposta. Eu gosto muito dele, fez um jogaço contra o Santos. Breno Lopes, o Ronier, só quem quiser apostar muito. Eu não vou nada desse jogo, Mirassol e Fluminense. Tenho visto uma boa galera pensando no Fluminense. Fluminense até vai titular, parece. Mas quem tá classificado na Libertadores é o Mirassol, tá? Então, não vou com ninguém no Mirassol, também não vou com ninguém no Fluminense. Nem o Lúcio, infelizmente, nem o JK. Pra mim, o Fluminense tá com a cabeça na Liberta. Remo e Atlético Paranaense também é um bom jogo para apostar, mas eu não vou com ninguém. Quem quiser apostar no Marcelinho, lateral do Remo é muito bom. Viveiros no ataque do Atlético Paranaense é o principal jogador. Só que fora de casa o Atlético Paranaense não é igual jogando na Arena. Na Arena o Viveiros fez 9 pontos só de média básica. Tudo bem que teve um chute na trave, então ele faria 6. Mas para você ver o tamanho da produção ofensiva do time, ainda mais contra um time como o Flamengo, que foi que ele jogou. Então eu não vou com ninguém essa rodada, mas quem quiser, Viveiros e o Marcelinho do Remo ou Jajá, Alif Manga, são apostas. Como eu falei, a base vai ser o Cruzeiro, talvez um lateral, um atacante do Vasco, mas eu acho difícil no momento, pelo que eu estudei até agora. O Pedro, para mim, é unânime, tem que ir. E aí, ó, um atacante do São Paulo ou um SG do Vitória, vale a pena, beleza? Ou o contrário, um SG do São Paulo e um atacante do Vitória. Esse aqui eu tento botar numa posição certa, né? De ataque, meio, zagueiro, lateral. Só que é mais para ter uma ideia de outros times que podem ser visualizados na rodada. Vamos vender o time da última rodada, que foi um ótimo time, fez 80 pontos. E vamos começar a encaixar. No gol, para quem não tá fazendo hack, quem tá com a coragem de ir sem fazer o hack, vou bater o pênalti, né? Mas eu não vou. Lucas Arcanjo é o goleiro de melhor média do campeonato, tá? Vale muito. Quem quiser ir, pode escalar sem medo. Rossi é uma boa contra o Palmeiras. O Palmeiras está com muita dificuldade de fazer gol, talvez uma aposta. O Everton, convocado para a seleção por algum motivo lá, experiência com o Ancelotti. Quem quiser, pode escolher. Pedro Rangel, eu gosto muito, tá? E ele já dá para fazer hack. É o primeiro goleiro que eu gosto que dá para fazer hack. Eu vou com o hack do goleiro. Eu não consigo pensar em não ir. Então eu vou botar o Morisco. Não posso botar o Ronaldo, né? Vou botar o Ronaldo, que tá machucado. Vou economizar aqui a cartoleta. E aí, dentro do orçamento na reserva, cabe Léo Vieira, não vou. Eu estou em dúvida, é uma posição dessa vez eu estou em dúvida. Pedro Rangel, Rafael, Walter ou Otávio, tá? Essa é a minha dúvida, eu não vou conseguir fechar goleiro nesse vídeo, porque realmente está muito em aberto. O Rafael provavelmente não vai, porque eu quero ir com o Lucas Ramon. Então o Rafael eu já tiro, tá? Então é bem provável que seja Otávio, Walter ou Pedro Rangel. Por enquanto eu vou deixar o Pedro Rangel que é o mais caro, tá? Mas pode pintar um Otávio aqui só para vocês ficarem sabendo. As laterais eu já não estou tanto em dúvida, já tenho uma ideia melhor. Não vou com os laterais do Corinthians dessa vez. Eu pretendo ir com o Ramon e com o Kaique Bruno. Para mim, Kaique Bruno tá todo mundo indo, então eu vou ter que ir. É um SG do Cruzeiro, é um lateral ofensivo, a Chape cede muito para lateral esquerdo. Então tá tudo certo, vamos ir. Renan Lodge, excelente opção. Os laterais do Santos eu não gosto fora, como eu falei, não vou com ninguém do Corinthians. Então, além do Renan Lodge ali, eu só vejo Reinaldo, para quem quiser, ó, pegar um pênalti. Melhorou muito, tá, nas últimas rodadas, ó. Aqui ele fez média básica, aqui ele fez média básica, aqui ele melhorou já, então quem quiser ir, não vou essa rodada. Vou deixar o Puma, que é a minha terceira opção, tá bom? Para vocês saberem. Puma Rodrigues, dependendo aqui se tiver algum problema, tiver que sair aqui Bruno fecha a mão, entra o Puma. Show? Tamo junto, né? Tamo me acompanhando? Deixa o like aí, firmeza. Deixa eu mostrar para vocês no melhores opções. Porque na zaga eu vou botar o Jonathan Jesus
e por enquanto o Vieri, tá? Essa rodada tá muito difícil para fechar o time, mas para mim, por enquanto, esses dois são as melhores opções. E eu vou deixar o Jaci no banco, que também é ótimo. Para fechar a linha defensiva e falar aqui, ó, o que eu tava pensando? Como eu disse, o Lucas Arcanjo e o Everton podem ser opções se eu não quiser usar o hack. Abaixo deles, eu confio muito no Pedro Rangel e no Otávio. Na zaga, eu tô entre o Jonathan, Jaci, Vieri e Léo Pereira. Por enquanto eu não tô indo com o Léo Pereira, mas ele é um ótimo jogador de risco, porque ele tá batendo muita bola parada aí. E o Flamengo não tá tomando gol em casa. Então esse SGzinho do Flamengo talvez valha a pena. Deixamos um like. Não tinha deixado, tá vendo? Importante lembrar. Esqueci, o like tá dado. Kaique e Bruno pra mim é o principal, e aí fica entre esses quatro, ó. Mateuzinho, Lucas Ramon, Pumita e Nathan Mendes. Eu tô indo aqui com o Puma, mas realmente olhando agora, o Puma no banco, talvez eu bote o Nathan Mendes. Cabe? Ou ele é mais caro? Não, cabe. Vamos ver a escalação do Vitória? Puma ou Nathan Mendes. A princípio são esses. Eu já tô duplicando o Cruzeiro, então fica muito difícil eu colocar o Otávio aqui, cara. A posição que eu tô em dúvida nessa linha defensiva é goleiro, tá? Que eu vou de Arthur Jorge, não tem o que fazer, é um jogo que é muito favorável para ele. Se não fosse com o Arthur Jorge, honestamente, difícil. Jair Ventura. Se não fosse com o Arthur Jorge, eu iria com o Jair Ventura. Talvez seja uma ótima opção, tá? Vou deixar ele por enquanto sim. Porque eu não tenho nenhum SG do Vitória, cara. Nenhum SG do Vitória. Bem pensado agora. E aí eu não triplico o SG do Cruzeiro e posso botar o Otávio aqui se quiser. Beleza, fechamos assim a linha defensiva então. Ramon, Bruno, Vieira e Jesus. Aqui pode entrar um Noriega, um Léo Pereira, mais difícil, eu prefiro o Vieira. Jaci também pode entrar, por isso que ele está no banco. É uma opção. Nathan Mendes ou Ramon, eu vou fechar com o Puma, para vocês verem que também existe a opção do jogador do Vasco nessa linha defensiva. E eu gostei, porque aí me deixa à vontade se eu quiser trocar o goleiro, se eu quiser botar o Otávio, eu triplico o Cruzeiro com um cara que não vai entrar se eles perderem o SG. Pra mim tá show de bola essa ideia. Meio campo, aí eu vou pesar a mão no Cruzeiro. Não tem o que fazer. Vou ter que entrar de Christian e Matheus Pereira. Presta atenção se eles não vão jogar, mas eu vou entrar de Christian e Matheus Pereira. Gostaria de botar o Baralhas, eu acho uma ótima opção, mas não vou de Baralhas. Arias, cara, deram 11 pontos para ele de média básica, foi o que eu falei, jogador de nome, tá ganhando ponto à toa. Então, quem quiser, mano, pode ir, vai com Arias, é um jogo grande. Para Arias meter gol, conhece Maracanã, jogou muitos anos no Fluminense. Para Arias meter gol é fácil. Lute eu não gosto, Paquetá excelente aposta. Quem tiver coragem, Paquetá jogou 40 minutos lá, acho 45, quase 50. Muita falta, muito participativo. Então, quem quiser, vale também apostar. Mas eu vou ter que ir na unanimidade do Garro aqui, cara, por causa da bola parada. O Galo toma muito gol de bola parada e o Garro bate todas. Ele até teve um lance anulado, né, semana passada contra o Botafogo, que ele botou na cabeça do Ranieri. Então eu acho que não dá para deixar o Garro de fora, cara. Eu poderia fazer aqui, botar o Arias ali no lugar do Christian, o Christian para baixo com a reserva de luxo. Por enquanto eu não vou fazer, tá? Aqui, ó, Baralhas ou Jorginho. Eu vou deixar o Jorginho porque o Jorginho bate pênalti, beleza? Mas o Baralhas é excelente posição também. Se vier com reserva de luxo no meio, eu vou de Arias e Christian reserva de luxo. Mas é difícil com reserva de luxo no meio essa rodada, tá? Porque eu quero o Pedro. Tô tentado a botar o Flaco, tá? De novo, 6 pontos só de média básica. É um time que faz muito ponto de média básica, Palmeiras. Obviamente faz mais ponto em casa, né? Só que por enquanto não. Gostaria muito do Andrés Gomes, excelente nome para a rodada, mas estou pensando em arriscar aqui. Não ir nem com ele, nem com o Carelli, cara. Estou pensando em ir com o Caio Jorge. Agora que ferra tudo agora. O ataque também tá difícil. Perto do goleiro que eu fiquei em dúvida, o ataque tá moleza, né? Posso ir com o Arthur, reserva de luxo. Posso ir com... Arthur é uma opção excelente, tá? Quem quiser, Arthur, reserva de luxo, lei do ex. Aquela história. Mas eu vou com o René. Eu tô em dúvida ainda, ou vai ser o René ou o Eric, minha reserva de luxo. Pra mim, um dos dois é uma apostinha. Então, quem sair na escalação ali, eu tiver no feeling, eu vou com um dos dois. Ou o René ou o Eric. O capitão, eu tô pensando se vai no Pedro ou no KJ. O problema do KJ é que ele participa muito, então ele sempre faz os seus, sei lá, 5 pontinhos. Vamos ver quando que ele tá de média básica. Até que esse ano ele tá mal. 13, porque bateu pênalti, 2, 1. Dá pra largar o capitão na mão dele. Tem que ver quantos minutos ele joga, porque ele tá reduzido, voltando de lesão. E vai jogar Libertadores meio de semana. Então tem que ver quantos minutos ele joga, não definir a faixa, pode ser tanto Pedro quanto KJ, tá? Pedro tem um jogo, obviamente, muito mais difícil. E aí, cara, a última vaga. Essa última vaga tá difícil fechar. Eu posso ir com o Yuri Alberto, como eu falei, mas eu não vou, porque eu já tô com o Garro e a fase do Yuri não tá boa. Mas é uma ótima aposta, tá? Yuri Alberto, ótima aposta. Andrés Gomes é fazer o básico. Se eu quiser ir com o Andrés Gomes, eu tô fazendo o básico, tô me protegendo, um atacante do Vasco, um cara que chuta
tudo que é bola. O problema é que o Rojas no time tá matando o futebol do Andrés Santos, tá ligado? O Andrés Santos, quando ele jogava sozinho, na ponta, pra cima e pra baixo, ele tava apontando mais. Com o Rojas no time, não tô gostando. O Rojas não jogou a rodada passada, por isso que ele fez 4,30 mais o gol 12,30, beleza? Mas é muito bom jogador. Viveiros, excelente aposta. Não vou fora de casa, já cortei, não vou de Viveiros nem de Yuri Alberto. Arthur Cabral, excelente jogador, não vou com ele fora de casa. John Kennedy, não vou. Ronier é dúvida, o jogo é só segunda, não tem como ir. Minha dúvida real é Caleri. Flaco fora de casa contra um time que não toma gol? Não vou também. Minha dúvida real é Caleri. Cabe o Arthur também, de apostinha máxima, mas é Caleri, Luciano ou Arthur. Ou seja, um atacante do São Paulo. Não vou de Carlos Vinícius, não quero um atacante do Grêmio essa rodada. Beleza. É isso. Não quero atacante do Grêmio se não for o Brent White, mas eu não vou saber quem vai jogar, então não vou com o Brent White. Estamos tranquilos, vamos com ele no time alternativo, fazer alguma coisa aí. A dúvida é um atacante do São Paulo para fazer uma apostinha ou o Andrés Gomes na média básica. Beleza? A dúvida para fechar o time é esse. Tamo junto? Vamos dar uma olhada no Instagram. Laterais eu já falei. Meio campo. É uma rodada boa para arriscar. Eu tô arriscando em peso no Cruzeiro e vou com Garro de base. Mas quem quiser, o Thiago Mendes, Jorginho, Baralhas, Paquetá, Arias. Pensando sério, talvez apostar no Arias. Só que eu vou focar no Cruzeiro no meio campo. Principalmente que eu tirei o treinador agora, beleza? E no ataque ficou muito difícil de fechar, mas eu tô de Pedro, Caio Jorge, Andrés Gomes, René de Luxo. A minha dúvida é se entra alguém de São Paulo. Se entrar alguém de São Paulo, vai sair o Andrés Gomes, beleza? Adorei a ideia de botar o treinador no Jair Ventura, cara, me sinto muito mais tranquilo. Se eu quiser, eu vou meter um Otávio aqui, vamos ver como é que tá o feeling até amanhã. Meio campo pra mim tá fechado, encaixaria um Arias no lugar do Christian? Talvez. No lugar do Matheus Pereira? Talvez, depende das notícias. Eu prefiro o Christian que o Matheus Pereira, tá? Se eu não puder botar o Christian como reserva de luxo, eu tiro o Matheus Pereira pra botar o Arias. E no ataque, você já sabe, a dúvida é o capitão, se vai ser Pedro ou KJ, Andrés Gomes ou um atacante do São Paulo. Fechou? Valeu, 2 rodadas tranquila, 2 rodadas para acabar o primeiro turno. Vamos fazer vídeo da Copa, eu acho que só no Instagram, então quem puder dar uma moral, segue lá, acompanha. Vamos continuar falando sobre Cartola, vamos continuar se divertindo. Vai ser 2 rodadas bem difíceis, bem imprevisíveis, mas a gente vai conseguir pontuar bem, vai conseguir continuar subindo nas ligas. Eu vou conseguir continuar compartilhando com vocês. Quem tiver inscrito aí no canal, deixa o like, comenta. Tira a dúvida, a gente conversa. Tamo junto, valeu, até a próxima.